Tudo o que o Márcio tem de concreto é esse atestado de óbito, com várias informações imprecisas, como o local e as causas da morte do pai. Teve que ir à justiça para poder, depois de 2 anos, conseguir um atestado de óbito. Mas com causas inconclusivas, a gente não tem o atestado de óbito, motivo e tal, não, é só um mandado judicial e acabou-se, pronto. Ele é filho de Washington Luiz Ventura da Silva, chefe de máquinas da embarcação Thaís 4, que naufragou no dia 22 de junho de 2022, quando seguia rumo à ilha de Fernando de Noronha, com cerca de 100 toneladas de materiais a bordo. Na época, dos 8 tripulantes que estavam na embarcação, 4 foram resgatados com vida. Outros 2 encontrados mortos. Já o pai de Márcio e um colega natural de Pernambuco nunca foram localizados. Ele afirma que as buscas da Marinha do Brasil e Capitania dos Portos foram encerradas menos de um mês depois do naufrágio. E o fato de não ter a oportunidade de sepultar o corpo do pai só aumenta a angústia e a saudade. O tempo tenta confortar, mas chega uma reportagem dessa de um naufrágio recente, provavelmente pelas mesmas causas, pelos mesmos problemas, pelas mesmas coisas que já tinha acontecido e ninguém tomou uma providência para fiscalizar uma coisa, aí volta à tona, volta com peso total, e é uma coisa que complica, dói bastante. O Adonai Wilson é um dos advogados da família do chefe de máquinas da embarcação Thaís 4 e explica como funciona a elaboração de um atestado de óbito, mesmo sem a localização do corpo da vítima. Quando não são localizados os corpos, aplica-se o Instituto Jurídico da Morte Presumida, né? Quando não há localização dos corpos. Foi o que aconteceu com os 2 do Thaís 4. Exatamente, foi o que aconteceu. Desde o último final de semana, quando a embarcação Concórdia naufragou na conhecida Rota do Medo, o Márcio acompanha pela televisão as últimas informações sobre o 12º naufrágio registrado no mesmo trecho nos últimos anos. Ele afirma que alguns fatores contribuem para essa rotina de tragédias, entre eles as condições das embarcações e a falta de fiscalização adequada quanto ao peso transportado. Pelo que eu conversava muito com meu pai, eu era muito próximo com ele com relação a isso, infelizmente excesso de carga, excesso de carga. O problema dali é o excesso de carga, porque quanto mais, entre aspas, o navio chegar pesado lá com material, a empresa vai ganhar, que eles ganham por peso. Então, são coisas absurdas. Pouco mais de 2 anos depois do naufrágio da embarcação Thaís 4 no litoral do Rio Grande do Norte, a Justiça de Pernambuco condenou a empresa a pagar uma indenização aos familiares das vítimas. Mas a empresa contestou os valores e, por isso, recorreu da decisão que saiu há cerca de 10 dias. De acordo com o Gabriel Almeida, advogado que representa a família de Márcio, pouco se pode falar sobre o processo. Mas, com base em denúncias do sindicato da categoria, algumas embarcações enfrentam sérios problemas, o que pode estar contribuindo para os naufrágios. Nós observamos que são embarcações muito velhas, algumas ali com rádio preso com um pedaço de isopor, altos pontos de ferrugem que por vezes é normal porque é uma ambiência muito salinizada, né, pela própria água do mar, mas ela tem uma condição e um parâmetro mínimo. É óbvio que existe um limite documental. Se a documentação tiver ok, a Marinha vai observar. Mas o que nós observamos também é que não de hoje há uma luta do Sindicato Nacional dos Mestres de Cabotagem, dos órgãos de classe, em observar cursos e especializações para comandante para esse tipo de operação. Porque, infelizmente, algumas empresas têm operado, segundo a consta pelo próprio sindicato, pela manifestação do próprio sindicato, não sou eu que estou dizendo, mas esse documento publicamente aí está nos informando que estava havendo operações sem a capacitação técnica adequada. Ainda segundo o advogado, a fiscalização na maioria das embarcações que seguem para Fernando de Noronha é apenas documental
ou seja, o peso e a quantidade da carga não são conferidos. O que muitos profissionais da área nos relatam é no sentido de que há uma olhada documental e já libera carga. Muitas vezes precisa fazer um cheque desse manifesto de carga para saber se aquilo que está amarrado, no sentido, né, mais simples dizendo, aquilo que está dentro da peado, amarrado, condiz com o manifesto de carga. Porque em havendo indícios de sobrecarga, é óbvio que isso pode potencializar um acidente. Desde que o senhor Washington Luiz Ventura da Silva, então com 68 anos, desapareceu a caminho de Fernando de Noronha, o Márcio guarda com carinho as lembranças do melhor chefe de máquinas que já conheceu até aqui. Inclusive, essa que foi a última foto da tripulação antes de partir para a viagem que terminou em tragédia. Nesse vídeo, o Thaís 4 aparece carregado, horas antes de naufragar. Após perder o pai, o Márcio afirma que torce para que as providências sejam tomadas e que outras famílias não passem pela mesma dor. Pelo erro que foi cometido anteriormente, a gente almeja que melhore, que fiscalize, que é para evitar de outros acidentes e evitar de mais pais de família seja prejudicado com isso.